Olá, irmãs e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui neste dia, nesta quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022, para juntos continuarmos o nosso estudo sobre a oração. Esse estudo que tem sido baseado no livro do reverendo José Carlos Pezzini, que esteve conosco neste fim de semana, que é este livro aqui, Oração, né? Quando o meu coração encontra o coração de Deus. E hoje nós vamos estudar o capítulo de número 6. E antes, porém, gostaria de orar com os irmãos e irmãs. Senhor, muito obrigado por este dia que se passou. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que recebemos. Graças te damos, ó Deus, pelo privilégio que temos de servir-te, de estar contigo, de caminhar com o Senhor, porque o Senhor caminha conosco. Então, nós queremos nesta noite rogar, pedir que o Senhor continue a caminhar conosco agora pela sua palavra, que manifesta, Senhor, inúmeros ensinamentos para o nosso relacionamento contigo. Então, que o Senhor nos abençoe, que o teu Espírito Santo fale ao coração de cada pessoa, para que possamos, Senhor, crescer espiritualmente no nosso relacionamento com o Senhor. Esta é a nossa oração em o nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, antes de orar, eu gostaria então de ler com vocês o texto do livro dos Salmos, o de número 98, que diz assim: Cantai ao Senhor o cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. Na sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Louvai ao Senhor com a harpa e com a voz de canto. Com trombetas e ao som de buzinas, exultai diante do Rei, o Senhor. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Batam palmas os rios, a uma regozijem-se os montes, diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, com justiça julgará o mundo e os povos com equidade. Versículo de número 2. O número 1 também. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. E é com base neste salmo que eu gostaria e quero convidar você, caro irmão, cara irmã, a orar comigo nesta manhã para todos aqueles que sofrem de alguma forma. Senhor, em nome de Jesus, clamamos, ó Deus, pelas pessoas que sofrem, pelas que estão enfermas, para que sejam curadas, para que, juntamente com as suas famílias, que sejam fortalecidas. Abençoe, Senhor, nós te pedimos aqueles que estão desempregados, aqueles que estão passando por problemas no relacionamento nos seus lares. Abençoa aqueles lares que estão, Senhor, passando necessidade. Que a tua igreja seja canal de bênção para que essas pessoas sintam o teu grande amor. Enfim, abençoa, Senhor, as nossas famílias, os relacionamentos marido, esposa, pais, filhos. Senhor, abençoa estes relacionamentos. Senhor, abençoa-nos enquanto igreja, para que ouçamos a tua voz.
Abençoa-nos enquanto segunda e terceira igreja nesta caminhada conjunta. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos livre de todo o mal. Livre a nossa família, a tua igreja, para a honra e glória do teu nome. Oramos assim, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu queria ler com vocês, para nós darmos início aqui ao nosso estudo. Na semana passada ele ficou um pouco longo, eu quero reduzi-lo para que nós possamos ter aí o nosso tempo bem aproveitado e que os irmãos também não se cansem tanto na frente da sua televisão, celular, tablet, computador, enfim. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Lucas 15, 11, que diz assim: Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidade. Então foi encontrar-se um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dar-lhe-ei e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, enchendo-se de compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chegando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Respondeu-lhe: chegou este teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: Eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi o mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém. Palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor nos abençoe e que a tua palavra continue a produzir efeitos sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje no capítulo 6, então, nós vamos estudar, como eu disse para vocês, né, você que chegou agora há pouco e não pegou aí o início, esta aqui, a oração do José Carlos Pezzini, um livro, né? Quando o meu coração encontra o coração de Deus. Já vimos no primeiro capítulo aqui, descobrindo o prazer de estar com o Pai. Repensando, capítulo 2, repensando no conceito de oração, aprendendo com Jesus. Capítulo 3, experimentando paz em meio às lutas. Capítulo 4, desenvolvendo intimidade com o Senhor. Capítulo 5, oração, uma resposta à iniciativa divina. E capítulo 6, hoje, o penúltimo capítulo, semana que vem teremos o último, a oração estreita meu relacionamento com Deus. Então, esse é o capítulo 6, melhor dizendo, a oração estreita o meu relacionamento com Deus. E como que ela faz isso? Então,
algumas questões bem significativas para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da oração. Primeiro, qual é a nossa compreensão da oração? Como nós podemos compreender a oração a partir de um relacionamento com o Senhor? Pensar a oração, e vou usar aqui o título do capítulo do livro, a oração estreita meu relacionamento com Deus. Então, bom, eu entendo que seria significativo pensar qual o relacionamento que eu tenho com Deus. E é diante disso que nós vamos nos propor, a partir deste texto, tentar aqui, a partir das experiências do autor, dimensionar que tipos de relacionamento tem-se hoje em dia. E o que é realmente um relacionamento baseado na experiência de Jesus para a nossa vida e que nos ensina. Porque foi isso, né? Os discípulos viam Jesus orar e falaram o quê? Senhor, ensina-nos a orar. Então, é baseados na experiência de Jesus, no ensino de Jesus, que nós vamos, então, pensar exatamente o que é essa situação, essa questão da oração, do relacionamento. Bom, do relacionamento como essa disciplina espiritual maravilhosa para o nosso coração. Bom, e o Pezzini, então, propõe para a gente aqui alguns tipos de relacionamento com Deus. E o primeiro que ele identifica aqui é a vida sob Deus. Isso é muito interessante, porque esse é um olhar da religiosidade. Por quê? Porque é aquele olhar que esta vida sob Deus é uma vida que está constantemente num relacionamento de barganha. Então, as pessoas nesse tipo de relacionamento leem as escrituras sagradas como se então fosse um livro totalmente de normas e que basta cumprir exatamente o que está ali para que eu seja feliz. Para que eu tenha então um relacionamento ótimo com Deus. E aí, por que eu falei que é barganha? Mas pastor, a Bíblia não é um livro de princípios? Ótimo, a Bíblia é um livro de princípios. A Bíblia não é um livro que nos dá condutas, A Bíblia nos ensina a respeito da ética, a Bíblia ensina a respeito de ética. Qual é a questão aqui? É colocar exatamente estes parâmetros acima do próprio Deus. E aí o que a gente faz? A gente acaba trocando Deus, por isso que a gente entende que é o certo. Olha que pegadinha. Então, por que a pegadinha? Porque assim, aí é como que se Deus, como que, irmãos? É como que fosse possível chegar diante de Deus e dizer para ele: Senhor, eu obedeci, agora o Senhor tem que cumprir. O Senhor não é Deus? Eu fiz exatamente tudo o que eu fiz. O Senhor pediu. E é aí que entra o nosso texto do filho pródigo. Porque lá no final, lembram o que o irmão mais velho disse? Ele disse assim: faz tantos anos que eu sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito, sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho aí, que sumiu com tudo os bens do Senhor, gastando com prostitutas e dissolutamente, o Senhor mandou matar um bezerro. Que história é essa? Então notem, o relacionamento do filho mais velho estava baseado exatamente nessa questão de tão pura e simplesmente obedecer às normas que ele entendia que o pai lhe passava. Ou seja, eu fiz tudo para merecer. A pegadinha está aí. Eu fiz tudo para merecer. Olha que pegadinha. Então, esta vida
sob Deus não compreende a graça de Deus. Olha, que situação, não é? E quantas vezes, irmãos e irmãs, isso acontece, não é? As pessoas seguem um monte de situações, de regras religiosas, para dizer depois para Deus: eu orei e Deus não me deu aquilo que eu quis. Frustração. Uma vida sob Deus, nesse aspecto que nós estamos colocando do relacionamento com a oração, em relação à oração, leva então a uma vida distante da graça de Deus. O relacionamento então é baseado na barganha e não num relacionamento de pai e filho. E nesse sentido, então, irmãos e irmãs, o que esse relacionamento é baseado? É baseado na servidão. Eu te sirvo, o senhor tem que fazer alguma coisa. O senhor vai me deixar morrer de fome? Vai me deixar fazer essas coisas? Vai me deixar passar por isso? Entendeu? Então, não é assim. E é esse tipo de relacionamento que muitas vezes a gente tem presenciado nas comunidades, nas igrejas, no nosso, vamos dizer assim, no nosso meio atualmente. No meio de uma igreja que se perdeu. Porque é isso, né? Vai lá, cumpre suas exigências religiosas, pega lá todas as normas, faz tudo aquilo, que aquilo você vai... Como se a Bíblia fosse simplesmente um manual de extrair de Deus as suas bênçãos pela servidão. E aí aplacar. Por quê? Aplacar a ira de Deus. Por quê? Porque no mesmo instante que eu faço tudo com medo. Porque vai que eu erro e Deus me castiga. E quantas vezes vocês já não ouviram isso, irmãs e irmãos? Ou você não teve fé, mas também vivendo uma vida dessa, como é que Deus ia te abençoar? Entenderam? E esta ironia, né, o Pezzini coloca isso aqui, eu achei bem interessante, de uma vida sob Deus é que estamos procurando exercer controle sobre ele através de uma estrita adesão a rituais, a obediência aos códigos morais. Ou seja, nós queremos tirar Deus do controle. Não é? Então nós precisamos ter cuidado com esse tipo de relacionamento, de uma vida sob Deus. Bom, um segundo tipo que a gente tem, que ele identifica aqui na sua escrita, no capítulo, é uma vida acima de Deus. Como isso é possível? Não é? Essa vida acima de Deus é uma vida que está baseada principalmente em regras de um mundo corporativo, nas regras do mercado. Então as pessoas projetam seus valores no consumo. Então é assim, é no trabalho. Nós trabalhamos para ter. Então nós trabalhamos para fazer isso, nós trabalhamos para... Por que eu vou passar um tempo de oração? No que esse tempo de oração vai me levar? Nós estamos perdendo tempo. Pastor, tempo é dinheiro. Não podemos perder tempo com esse negócio de oração. Nós temos que trabalhar, fazer isso, fazer aquilo, fazer... Então, a postura dessas pessoas é que elas procuram de alguma forma saciar aí o seu consumo e colocar diante de Deus e colocar-se acima de Deus, porque aí o que a gente vai fazer? Além de controlar os rituais de moralidade, a gente manipula também aquilo que está à nossa volta. Então nós dizemos, nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo, nós estamos isso, entendeu? É como se Deus então se relacionasse nessa vida só para ser consumido, não é? Este relacionamento não é o vivido por Jesus, nem pelos seus seguidores. Não é substituir o relacionamento. Agindo assim, as pessoas estão, sem perceber, substituindo o relacionamento com Deus por um relacionamento com a Bíblia. Olha a pegadinha aí. Mas pastor, não está na palavra. Nós estamos lá na palavra. Então, mas a palavra é de quem? É de Deus. Então, o nosso relacionamento tem que ser com quem? Com Deus. E o que esse Deus quer através da sua palavra? Entenderam?
É que muitas vezes a gente quer fazer o caminho inverso. Porque eu fiz isso aqui, que está na sua palavra, Deus falou isso para mim. E quantas vezes vocês já não ouviram isso? Mas Deus manda assim na sua palavra, Deus manda assim, Deus manda assim. E quantas vezes, gente, a gente não vê isso? Nas pessoas dizendo assim, mas na palavra está dizendo que nós somos filhos do rei, nós podemos exigir, porque nós somos os príncipes, as princesas, reis, rainhas, essa terra é nossa, nós temos que possuir, nós temos que, tomar posse. Irmãos, irmãs, tomar posse? Será que é isso que está na palavra? Não é? Então, muitas vezes as pessoas querem se relacionar com Deus de uma forma que ela possa manipulá-lo através de uma série de coisas. E você quer ver uma coisa? Na Bíblia tem um exemplo disso que nós estamos falando? Tem. Quer ver? Alguém aproximou-se de Jesus perguntando, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, por que me pergunta do que é bom? Ou por que você me chama do que é bom? Bom só é um, mas se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Ele respondeu, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honra seu pai e sua mãe, ame seu próximo como você mesmo. Aí o jovem disse, tudo isso tenho observado. Ah, eu tenho observado todos esses mandamentos. O que é que me falta ainda? Ah, agora eu te peguei, Jesus, não é? Mas olha só a resposta de Jesus. Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. E olha aqui, o sujeito vinha obedecendo todos os mandamentos. Precisava livrar-se do consumo e seguir a Jesus. Aí o jovem, ouvindo isso, retirou-se, porque era muito rico. E esta é a falha sinistra, usar a oração como um benefício, uma ferramenta para extrair algum benefício de Deus para nós. Essa é a falha da vida acima de Deus. Leva-nos a reduzir a fé a princípios, leis divinas, instruções, casamento mais amoroso, como criar filhos à maneira de Deus, usar princípios bíblicos de liderança, administrar finanças de acordo com os princípios do reino, etc. Mas descobrir e aplicar esses princípios não quer dizer que você tenha, na verdade, um relacionamento profundo com Deus. Isso simplesmente significa que você trocou um conjunto de princípios que você conhecia e praticava por novos princípios retirados da Bíblia. Qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer isso. Porque a ênfase na vida acima de Deus nesse tipo de relacionamento, ela está baseada nos princípios de trabalho. Porque é muito previsível e administrável num relacionamento do que um relacionamento real com Deus. Que é outra situação que a gente vai ver aqui. Será que a gente foi criado para extrair de Deus alguma coisa ou fomos criados para ter um relacionamento profundo com Ele? Terceiro tipo de relacionamento que ele coloca aqui é a vida com Deus é bem melhor. Não, e agora eu vou para a igreja. Agora eu vou para a igreja porque lá tem que é bom. Bom, o que tem? As pessoas que pensam assim, na verdade, querem as bênçãos e dons de Deus, mas não estão interessadas no próprio Deus. Entenderam? Ele me é útil. Sem ele a vida pode ser complicada. Então todo mundo, às vezes, temos uma parte então da pessoas, da população, perdão, que vai para a igreja porque fala, pô, Jesus é o que tem, né? Ele é o sujeito que pode me dar alguma bênção, pode orientar, pode tirar as mazelas do meu lar, do meu trabalho, enfim, todas essas coisas. E eu posso então ter algum benefício aí, além de um lucro razoável de que essa relação possa me oferecer. Então, as pessoas estão olhando Deus muitas vezes nesse tipo de relacionamento, que é uma vida com Deus é bem melhor, no sentido de que acha que Deus é um terapeuta cósmico ou mordomo divino. Achei essas expressões fantásticas. Deus vai curar tudo e vai me dar dinheiro. Ponto. Estou nessa igreja aí. E aí notem que o sujeito busca então esse tipo de local e não Deus.
Ele acha que está buscando Deus. Tanto é que quantas pessoas vocês entendem que vão trocando de igreja até achar aquela em que ele se sinta exatamente nesse. Deus resolveu meus problemas familiares e me deu dinheiro. Resolveu minha questão aqui. Ele não está preocupado se o relacionamento íntimo com Deus o leva a ser uma pessoa melhor, o leva a ser um cristão melhor, o leva a ser um ser humano no qual a presença de Cristo reflita no seu caráter, na sua conduta, no seu dia a dia, no seu relacionamento com a esposa, no seu relacionamento com os filhos, entenderam? Quando ele fala que Deus curou o casamento, é que de certa forma ele conseguiu achar uma igreja que aquietasse as angústias da esposa e dos filhos. E que de alguma forma fizesse ele dominar todas as situações, segurar dinheiro, poupar e bom, esse é Deus. Esse é o problema desta vida, que com Deus é bem melhor, estamos na vibe boa, good vibes e vamos lá. Então esse tipo de relacionamento é moldado pelo consumismo. É o estilo de vida nada mais do que consumir. Sabe aquele sujeito que anda com um carro adesivo? Jesus, propriedade de Jesus. Mas se Jesus pede para ele, ele não vai dar nunca. A não ser que Jesus peça e ele fala, não, estou entendendo que Deus está me pedindo, que ele vai me dar outro. O que diz o texto que nós acabamos de ler? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Notam como as pegadinhas vão, né, irmãos? É difícil mesmo, a linha é muito tênue. O que circunscreve esses processos, as linhas assim são muito tênues. Então, esta vida de good vibes aqui, sabe, é uma vida que não tem compromisso com Deus, tem compromisso com o modelo terapêutico e o mordomo. Só isso. Então, ver Deus como essa máquina divina que existe para suprir necessidades e desejos. Só isso. E tem também uma outra vida, um outro tipo de relacionamento, que é uma vida para Deus. Vamos lembrar então os tipos de relacionamento que a gente já viu até aqui? Então, o primeiro tipo de relacionamento que nós temos é uma vida sob Deus, aquela questão do medo, né? Cumprir e tal, essa coisa toda. Aplacar a ira divina, não conhece a graça. A vida acima de Deus é aquela vida do mundo corporativo, né? Vamos controlar Deus porque nós estamos fazendo tudo certinho, vamos tornar uma ferramenta para usar o nosso benefício. A terceira é a vida com Deus é bem melhor, que, né? Good vibes, Deus é meu terapeuta cósmico, é meu mordomo, vai fazer as coisas que eu quiser. Esse é o tipo quarto. E esse é o terceiro tipo. E temos um quarto também, que é uma vida para Deus. E aqui é outra pegadinha que nós podemos encontrar. Eu estou fazendo o trabalho de Deus. Tenho uma agenda cheia. Essa semana nós vamos ter reunião de homens, reunião de mulheres, eu vou participar de todas. Nós vamos ter reunião das crianças, reunião do coral, nós vamos ter participar do culto especial que vai ter. Nós temos então, eu quero me encher com toda a agenda da igreja e encher a igreja de agenda, porque é dessa forma que o povo trabalha, é dessa forma que eu trabalho e tal. Mas existe uma pegadinha. Ativismo é sinal da vida. Para essas pessoas, ativismo então é um sinal de uma vida dedicada. E de se relacionar com Deus é tão atraente porque não nos pede que mudemos. Poxa, e a gente vê assim, né? Que irmão, né? Todo vez está na igreja e tal, essa coisa toda. Então o modelo de vida é incorporado por um sistema sublime que recebe assistência divina para satisfazer nossos desejos. Senhor, estou fazendo a sua obra, então abençoa aí e tal, aquela coisa toda. Assim, a vida para Deus nada mais é do que o consumismo com o adesivo de Jesus. E aí, qual que é o problema? O problema desse é que nós devemos ser parceiros de Jesus. Lembra lá? Deus nos chama para ser, lá no capítulo 1, Deus chamou Moisés. Moisés, eu tenho um plano de libertação para o meu povo do Egito. Conto com você. Não era Moisés que falou, não, Senhor, eu tenho um projeto de libertação do povo aqui.
ó, excelente, então eu quero que o Senhor abençoe, vai lá na frente, faz isso, roga, tem, né, o meu plano tá, Senhor, o coração do faraó vai endurecer, o Senhor dá umas 10 pragas aí, depois o Senhor abre, não é, não foi Moisés que pensou tudo isso, quem pensou tudo isso foi Deus. E Deus chama e continua chamando através de Jesus mulheres e homens para que sejam seus parceiros. E a gente só conhece isso através da oração. Então, nós devemos lembrar isso. Deus é que está à nossa frente e não nós que estamos à frente de Deus. Então, a ironia é que em nosso desejo de afastar as pessoas do egoísmo e da vida acima de Deus, podemos simplesmente substituir um ídolo por outro. Este é o primeiro fracasso de um estilo de relacionamento que denominamos vida para Deus, no qual colocamos a missão de Deus à frente do próprio Deus. E aqui ele fala algo maravilhoso. A missão é de Deus. Nós somos missionários, missionárias. É isso que nos faz aqui. Então, as pessoas nesse tipo de relacionamento dizem assim, vou cumprir custe o que custar, mesmo que tenha que perder minha família e a saúde. A missão é minha, por paixão. Não, não, a missão é de Deus. Ele nos chama para sermos seus pastores, seus líderes, seus missionários e missionárias. Enfim, nós precisamos ter tempo de oração. E esse é o quinto tipo de relacionamento, que é uma vida com Deus. Uma vida baseada no relacionamento coletivo. Pai, Filho e Espírito Santo são um modelo para a gente. A vinda de Jesus, então, é o que difere para nós desse relacionamento. É Deus que vem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entenderam? A intenção, a ação é de Deus. Nós respondemos a esta ação maravilhosa. Então, por isso que nós afirmamos no Natal, Emanuel, Deus conosco. A vida com Deus se baseia na visão de que o relacionamento está no mundo. Deus, Pai, o Filho, o Espírito Santo caminham conosco. Nós não devemos surpreender e descobrir que quando Deus desejou restaurar o relacionamento com as pessoas, Ele enviou seu Filho para morar conosco, e hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Então é Deus que habita em nós para que nós tenhamos relacionamento com Ele. E é esse relacionamento com Ele que nós devemos buscar com todo o nosso coração. Aqui o objetivo não é usar Deus, mas é a própria vontade de Deus para a minha vida, que é boa, perfeita e agradável. É o próprio Deus que eu quero ouvir, é o próprio Deus que eu quero me relacionar, eu quero compreender qual é o meu lugar no mundo, qual é o meu lugar que eu possa falar, qual é o meu lugar no reino. Então tudo isso a gente vai descobrir através da oração. É investimento no tempo de oração. Senhor, sabe, colocar-se diante do Senhor, derramar-se diante do Senhor, buscar a sua vida. Então, muitas vezes as pessoas ficam assim porque não percebem quem é Deus para elas. Então elas ficam girando em torno daqueles 4 tipos de relacionamento porque não sabem quem Deus é. Por quê? Porque a religião criou esse tipo de Deus, e hoje no nosso universo, né, em termos religiosos, a gente está cheio disso. Ah, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo. Mas esquecem-se de que Deus se manifesta pessoalmente e coletivamente na vida do seu povo. Então, quem é Deus? Olha Paulo, gente. Estava indo lá, né? Vou perseguir os cristãos, não sei o quê, né? Tô amolando aqui minha peixeira, vou passar faca nos cristãos, vou matar todo mundo. De repente, pô, ele fica atordoado, cai, e de repente ele começa a ver o que está acontecendo. Ele falou, Saulo, Saulo, por que você me persegue? O próprio Jesus, é isso. É o próprio Jesus que se manifesta num relacionamento profundo e maravilhoso. Então, é importante ressaltar que na Bíblia, o conhecer não é ter um ato cognitivo, eu conheço, mas é a habilidade de desenvolver uma comunhão íntima de um relacionamento pessoal com esse Deus que se manifesta conosco. Por quê, irmãos? Porque o reino de Deus já está entre nós. É aqui, é agora. Ele faz uma citação de
de um texto aqui muito bonito. Ele diz assim: o reino, o que é mais valioso para qualquer ser humano, sem levar em conta a vida após a morte, é fazer parte desta maravilhosa realidade de Deus conosco. O reino de Deus agora. A eternidade está agora em andamento. Agora estou levando uma vida que durará para sempre. Qual o sentido desta vida? Com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. Este é o relacionamento. Esta é a vida com Deus. É isso que a oração proporciona. Uma vida com Deus. A atitude de Jesus e sua prática nos mostra que a oração é meio pelo qual eu desfruto da presença de Deus. É nesse diálogo amoroso que eu conheço que é Ele quem toma a iniciativa. Eu, na verdade, percebo o seu movimento e respondo a Ele. Ele nos criou para ter comunhão com Ele. Então, ter uma vida com Deus é ter uma vida de oração, de entender quem Deus é, de compreender, de desenvolver um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Não há como pensar uma oração como uma resposta à iniciativa divina, como uma expressão de amor de Deus para com o seu povo, sem pensar que precisamos avaliar a maneira como nós nos relacionamos com Ele. Eu queria terminar aqui com uma oração de um pastor muito famoso no meio dos pastores e muito estudioso. Ele dizia, o Gene Peterson, ele diz assim: oração presunçosa fala a Deus sem antes ouvi-lo. Ela multiplica as palavras humanas a Deus de maneira obsessiva, ansiosa, pretensiosa, mas na melhor das hipóteses, com um distraído, indiferente ou inconstante interesse nas palavras de Deus. Porém, Deus fala conosco antes de falarmos com Ele. Se orarmos sem ouvir, oramos fora do contexto. O convite é: oremos, buscando a vontade de Deus. É uma vida com Deus, e é essa vida que eu convido você, caro irmão, cara irmã, você igreja, segunda, terceira, a estar buscando com Deus. Esta vida de oração, quando o meu coração se encontra com o coração de Deus, é uma vida com Deus, porque Ele já está caminhando conosco. Saiba disso, creia nisso. Ore ao Senhor, porque Ele já está falando com você. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas Tuas bênçãos. Graças te damos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agora, Senhor, que esta palavra continue a falar aos nossos corações e possamos, através da oração, perceber, ouvir, conhecer qual é a Tua vontade para a nossa vida. Esta é, Senhor, a nossa oração em o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, uma boa noite. Domingo, às 9 horas da manhã, teremos a presença do reverendo Sidney, que será o portador da palavra na manhã. E no domingo à noite teremos o nosso culto com atividades para as crianças. Insistimos para que os irmãos tragam seus filhos à igreja para podermos ensaiar com eles a cantata de Natal. Deus abençoe, uma boa noite para todas e todos vocês, um bom restante de semana, irmãs e irmãos. Até!